Vamos repercutir, então, as principais falas de Gabriel Galípolo com Lucinda Pinto, nossa analista de economia. Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Também estava de plantão com você, né? É Queria isso. só lembrar. É verdade. A gente, é você, é Pedro Teixeira, é o grupinho, hein? Cremil, da nossa editora-chefe aqui no meu ouvido, também lembrando. Boa. Esse grupinho que trabalhou o fim de semana e que vai emendar já. Quero te ouvir sobre esse cenário, porque a gente teve falas importantes de Gabriel Galípolo, fala também agora do diretor também do BC, trazendo esse ponto super importante de que, olha, alguns dados, algum movimento que a gente tem acompanhado especificamente com relação ao FGC deve ter uma alteração pelo menos até março, vão organizar essa agenda. Portanto, algumas regras do FGC podem mudar. Banco Master deixa no aprendizado. É isso mesmo. Eu acho que tanto o Galípolo quanto o Vivan, eles conseguiram tocar em alguns pontos que são super importantes do ponto de vista de ajuste, de correção a partir dessa lição, como você colocou. Bom, o Galípolo falou que o problema ali não foi uma questão de gestão de ativos, ou seja, o problema não foi exatamente o Master ter feito emissões pagando CDB... emitindo CDBs, pagando CDI mais cento e tanto por cento do CDI. Que o problema não era esse. Isso não constitui por si só um crime ou uma irregularidade. O problema é o fato de que esse ativo estava descasado do seu passivo. Nesse sentido, eu queria só fazer uma observação que eu fico pensando também que o fato dessa emissão ter esse volume grande de emissão de CDBs ter comprometido tanto o capital do FGC, isso é uma red flag. Acho que isso deveria ter despertado a atenção. Seja como for, ele traz a questão da limitação do Banco Central de fazer a fiscalização como deveria fazer no momento em que aumentou muito o número de agentes dentro do sistema bancário. Então, ele traz, por conta disso, a necessidade do Banco Central ter autonomia, ter o controle do seu orçamento. Ele até menciona o fato de que se o Banco Central pudesse ter esses recursos disponíveis, ter controle sobre esses recursos, poderia desenvolver ali uma ferramenta de IA que tornaria muito mais eficiente esse controle. Então, esse é um ponto importante que ele toca. A instrumentalização do Banco Central, o fortalecimento dessa vertical de fiscalização dentro da autarquia para poder dar conta de um desafio muito grande diante da complexidade que é você gerir um sistema com tantos bancos menores. Ele menciona até uma coisa interessante que o fato de um banco tão pequeno que representa 0,5% do mercado, do sistema bancário, ter provocado um impacto tão grande e isso é difícil até de explicar para o investidor estrangeiro. Ele coloca, o fato é que o impacto tem a ver com esse uso excessivo aí do FGC como instrumento um motor de captação. Então, esse também, obviamente, é um aspecto que o Banco Central, junto com os outros órgãos reguladores, vão discutir aí nessa correção de regras do FGC. E, por fim, o Vivan também toca num ponto essencial que está sendo super discutido dentro do mercado, que é a remuneração do distribuidor. Porque a gente tem falado a respeito disso, que houve uma certa, digamos, negligência aí, no sentido de que os distribuidores venderam esse tipo de papel como se fosse de baixo risco, sem informar direito o seu cliente, sem trazer ali, ponderar claramente o risco, né, o custo-benefício de você comprar um CDB que remunerava ali tão acima do mercado, e isso passa, obviamente, pela forma de remuneração, de comissionamento desse profissional. Então, o Vivan também toca nesse aspecto. Então, acho que o diagnóstico está bem feito, acho que a forma como vai se trabalhar daqui para frente para corrigir vai ser bastante eficiente. A questão é que ainda tem muitas dúvidas a respeito de, afinal de contas, até que ponto também não houve algum tipo de negligência, e onde houve realmente má fé em algumas instâncias desse processo todo. E aí a gente teve também falas importantes de Gabriel Galípolo falando sobre política monetária, aquele momento que o mercado está só ali comendo pipoquinha, esperando para ver o que Gabriel Galípolo vai falar sobre política monetária. Qualquer nova sinalização diferente, o mercado já liga um alerta. E ele falou que, olha, essa indicação aí de corte de juros para as próximas reuniões não quer dizer que, olha, vai ter um monte de corte de juros. Ele fala em calibragem. Pois é, ele ficou essa dúvida ao dar essa mensagem um pouco mais cautelosa. O Galípolo quis puxar o mercado
para a ideia de que vai ter um corte apenas de 0,25 ponto percentual? Ou será que ele só quis inibir o 0,75 ponto percentual? Está bastante dividido. Acho que muita gente no mercado ainda acredita que tem espaço para um corte mais importante de meio ponto percentual, que o Galípolo só quis frear um excesso de otimismo para frente, porque já tinha gente apostando mesmo, colocando fichas ali na ideia de que poderia vir um 75 lá na frente. Acho que tem razões para as duas teses. Assim. Acho que o Galípolo enfatiza muito essa preocupação com o mercado de trabalho, que não resfria, né? O dado após dado, a gente vê um mercado de trabalho ainda muito robusto, muito resiliente. Então, essa é uma razão de preocupação. O Galípolo também corrigiu um pouco um excesso de otimismo com essa melhora de expectativas. Hoje a Focus trouxe mais uma pequena queda, né, na projeção do IPCA para 2026, que agora está em 3,97%, mas o Galípolo deixou claro, está muito lenta essa redução de projeção. E acho que com isso, de fato, os 0,75 ponto percentual está totalmente fora de questão e fica aí essa dúvida se vem meio ou 25. E por que o mercado ainda acredita que dá para cortar um pouco mais agora, Muriel? Muito por conta do câmbio. Quer dizer, a gente está vivendo realmente um cenário muito positivo aí de fluxo externo. É verdade que o mérito não é nosso, o mérito é do mundo, né? É do mercado internacional. Da tensão geopolítica. Mas seja como for, um dólar escorregando aí para baixo de 5,20 e já há algumas semanas o real tão valorizado, isso vai ter um efeito muito provavelmente sobre a inflação. Aliás, o IPCA sai amanhã, vai ser muito importante observar isso. E porque tem uma ideia de que, uma aposta de que virão dados mais fracos da economia, relativos aí ao final de 2025. Então, tem essa expectativa de que até o próximo Copom venham números que justifiquem o meio. Vamos ver, né? A gente fica nessa expectativa até para entender. Mas é um ponto super importante porque a gente tinha um mercado projetando, e você trouxe isso, em torno de 0,25, 0,50, 0,75 era um número maior. A gente pode falar que, pelo menos por enquanto, depois das falas de Gabriel Galípolo, a gente tem um mercado já não pensando mais em 0,75 para corte? Eu acho que o Galípolo esfriou muito. Acho que isso é realmente ser um outliers que estão considerando 75. O meio ainda é o mais provável na curva de juros, mas tem já um pouco de 25 como possibilidade. E aí, eu acho que é legal a gente mencionar assim, mas faz diferença 25 ou meio? Claro, o número por si só não, mas acho que o sinal que o Banco Central dá ao escolher um caminho ou outro é importante. Então, se ele começa com 25, ele está indicando que ele sabe que tem um corte pela frente, mas ele ainda poderá ir devagar. Acho que mexe muito com a curva ali média, né, até o fim do ano. Assim, a ideia do orçamento que ele está considerando fica um pouco menor, né? Esse orçamento fica um pouco menor. O meio, não. Ele demonstra uma vontade, uma convicção maior. E aí, você, olhando para frente, fica uma perspectiva mais a favor de um corte. Mas quando a gente lê as análises dos economistas, a gente que está olhando muito para o fundamento, a visão ainda é de que, com tudo isso que a gente está vendo de positivo, dólar caindo, ainda é possível sinal de enfraquecimento da atividade, projeções do IPCA um pouquinho menores, com tudo isso, o juro ainda vai ter que ficar no terreno restritivo, mesmo ao final desse ciclo de corte de juros. Enfim, é difícil, né, a gente pensar nesse cenário, dado o efeito que isso traz para a vida das empresas, para a vida das famílias, o custo que isso significa para o Tesouro Nacional, mas é essa história, né, de ter uma política fiscal ainda muito estimulando, recursos entrando na economia por diferentes caminhos. Então, esse é o efeito prático dessa política fiscal mais expansionista. Perfeito. A gente vai continuar acompanhando para ver, inclusive, qual que pode ser a próxima fala, quais podem ser as próximas indicações de Gabriel Galípolo, que tem falado que eles estão muito data dependent, né, dependendo muito de dados, que é agora a nova moda, parece, de todos os bancos centrais ultimamente, dependendo sempre de muitos dados, né? É isso mesmo. BCE, Federal Reserve também falando sobre isso. O Galípolo toca num outro ponto também que é interessante,
essa informação a gente já tem, todo mundo sabe disso, mas é importante lembrar, o fato da dívida pública, por exemplo, ser muito pós-fixada, você tem quase 50% da dívida que é corrigida pela taxa Selic. Isso atrapalha a vida da política monetária, quer dizer, ele aumenta o juro e ele tem um efeito de aumentar a riqueza de quem detém essa dívida, dos investidores que detêm esses papéis, né? Ele também cita o crédito imobiliário, que tem um funding meio que independe da taxa Selic, então o juro não consegue alcançar esse segmento da economia. Então, de fato, o Banco Central lida ali com várias restrições, com vários desafios, não é fácil. E aí, para concluir aqui meu raciocínio, Muriel, diante disso tudo, é impressionante assim, a paciência com a qual o Galípolo faz essas explicações, ele presta essas informações para a população, né? Muito didático, muito tranquilo. Acho que é uma demonstração de quem provavelmente está amparado. Quer dizer, a gente viu o PT soltar um documento dizendo que o partido vai reivindicar um corte de juros, vai falar em mudança de meta de inflação, e Galípolo hoje demonstrou bastante tranquilidade. Talvez ele tenha um respaldo ali de alguém superior, de que ele vai poder executar o trabalho dele. Vamos ver. Talvez o próprio presidente Lula, né? É isso. Obrigada. Obrigada, Muriel.